Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Professor Dr. Francisco Lima, que está aqui hoje connosco, e muito agradeço o facto de aqui estar para nos tentar esclarecer acerca de todas estas dúvidas que temos acerca deste contrato que foi celebrado com a Cloudflare. E na intervenção do Sr. Professor, na primeira intervenção do Sr. Professor, não ficamos nada tranquilos, porque se por um lado o Sr. Professor diz que não há transferência de dados para os Estados Unidos, ou que não existiu essa transferência, e que tem o controle total dos dados, perguntava-lhe, Sr. Professor, onde é que está a evidência disso e, existindo essa evidência, que nos faça então chegar, tal como aquela declaração que o Sr. Professor disse que a Cloudflare tinha feito chegar esta manhã, portanto, a declaração no que concerne aos dados dos 6 mil cidadãos. E, portanto, quanto a esses, 6 milhões, exatamente, quanto a esses, nós temos o problema de perceber o que é que lhes aconteceu. E, se não lhes aconteceu nada, tanto melhor, ficamos descansados relativamente a isto, mas o problema está muito antes desta circunstância e está naquilo que suscitou a intervenção da CNPD e a suspensão deste contrato com a Cloudflare. Portanto, a questão levanta-se na questão de saber porque é que este contrato foi assinado, porque é que foi a Cloudflare a empresa que foi escolhida, e o Sr. Presidente já nos fez chegar alguma documentação onde disse que a Cloudflare era uma empresa, ou é uma empresa de renome no mercado, e eu não queremos crer que tenha sido esse o motivo, ou o principal motivo de contratação. E, portanto, perguntava-lhe porquê esta, porque não uma europeia, por exemplo, que está necessariamente obrigada ao cumprimento do RGPD. Perguntava-lhe também qual foi o custo, qual foi o preço que o INE pagou pela celebração deste contrato, ou seja, pelos serviços que contratou, e se há ou se houve concurso público para esta contratação. E tendo havido, quais foram os outros concorrentes. Portanto, estas são algumas questões que estão na base da decisão do INE que nós precisamos também de perceber. E precisamos de perceber, Sr. Professor, se este contrato de facto foi devidamente analisado. E peço-lhe desculpa por lhe fazer esta pergunta. É que não só os pontos 7.1, 7.2, que já foram invocados pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas também na página 12 e 13 do próprio contrato, existe expressamente a obrigação e a declaração da Cloudflare dizendo que está obrigada a divulgar os dados nos termos da legislação que lhe é aplicável, que é a legislação dos Estados Unidos. E, portanto, pergunto-lhe se isto foi analisado. E se foi, que conclusão e como é que o INE assinou um contrato? Como é que o INE assina um contrato onde textualmente existe esta obrigação por parte da empresa de divulgar dados a terceiros? Depois perguntava-lhe também, e uma vez que existiu a suspensão, portanto, há aqui uma deliberação da CNPD que suspende a determinada altura, tentando evitar que os demais dados corressem o mesmo risco, tendo existido esta suspensão imposta pela CNPD, quais foram as consequências em termos contratuais? E em termos contratuais do ponto de vista do impacto financeiro para o INE, porque a determinada altura deixa de cumprir um contrato com a Cloudflare. E, portanto, esta também é uma questão que nos preocupa. Quer ab início qual foi o impacto financeiro na contratação destes serviços, quer qual foi a consequência, em termos financeiros, da suspensão deste contrato. E se a suspensão terá incorrido num erro,
e depreendo isto das suas palavras, mas não estou convencida, mas se terá decorrido desse erro, se ele não devia ter existido, pergunto-lhe também, Sr. Professor, como é que o INE vai reagir a tudo isto. Portanto, são muitas as questões, são pelo menos algumas as questões, mas são muitas as preocupações e o desconforto que temos com toda esta matéria e com a segurança de todos os portugueses, que é isso que está aqui em causa, bem como da responsabilidade do Instituto que o Sr. Professor preside. Muito obrigada.